Então, como eu estava te contando, teve uma vez que eu fui pescar e aí, quando eu abri a boca do peixe, adivinha? O que, vovó? Tinha uma moeda dentro do peixe. Quê? Ah, vovó, isso tá parecendo a história de pescador, hein? Não, não é não. É sim, vovó, história de pescador. Moeda dentro da boca de peixe. Que isso? Imagina. Aliás, a história de hoje tem tudo a ver com história de pescador. Vai lá. Olá, pessoal. Vamos para mais uma história? E olha só, essa não é uma história de pescador. Essa história, ela também acontece há muito tempo atrás. E ela acontece lá na terra de Israel. Essa história ela acontece numa cidade chamada Cafarnaum. Nessa cidade, Jesus e seus discípulos estavam chegando depois de uma longa viagem. E então, quando eles chegaram, alguns cobradores de impostos chegaram para Pedro e perguntaram assim: Pedro, o seu mestre, ele não paga imposto? Pedro, quando ouviu essa pergunta, ele disse: sim, claro que paga. E Pedro correu para falar com Jesus a respeito dessa pergunta. Só que aquilo que Pedro não sabia era que o que os cobradores de impostos queriam, na verdade, a intenção deles de verdade, era tentar pegar Jesus em algum erro. Já pensou? Eles pegavam Jesus, no caso, sem pagar imposto e poderiam falar para todo mundo: olha, aquele mestre ali, ele não paga imposto, ele é um farsante, ele é um mentiroso e ele não paga imposto. Nós vamos ouvir essa história hoje. Bem, depois que aquele cobrador de imposto fez aquela pergunta para Pedro, Pedro correu para a casa onde Jesus estava. E aí, quando ele chegou na casa onde Jesus estava, Jesus já se antecipou esse assunto com Pedro. Ele chegou para Pedro e fez uma pergunta: Pedro, um rei, ele cobra imposto de quem? Do seu próprio filho ou do povo? Pedro, ele pensou um pouco e respondeu: olha, senhor, um rei cobra do povo e não de seus filhos. Jesus respondeu: então, pela lógica, o filho do rei está isento de pagar imposto. Parece estranha essa pergunta, mas Jesus queria ensinar algo para Pedro. E o que ele queria falar? Que Jesus era o Filho de Deus. E Deus é santo. Se Deus é santo, Jesus também é santo. Deus, ele não peca, ele não comete nenhum erro. Se Deus não comete nenhum erro e também não peca, Jesus também não comete nenhum erro e também não peca. Então, se o cobrador de imposto soubesse disso, ele jamais teria tentado pegar Jesus cometendo algum erro. Pois bem, depois dessa lição, ou depois dessa conversa que Jesus teve com Pedro, Jesus também disse mais uma coisa para Pedro. Ele disse o seguinte: Pedro, mas para a gente não escandalizar as pessoas, para que as pessoas não pensem nada de errado a nosso respeito, ou para que as pessoas não errem por consequência de achar que a gente está fazendo uma coisa errada, faz o seguinte: pega o seu anzol, pega a sua varinha de pescar, vai até o mar e vai pescar. E aí, o primeiro peixe que você pescar, você vai tirar da água e vai abrir a boca dele. Dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. Essa moeda vai ser o suficiente para pagar o imposto, meu e seu. Pedro entendeu naquele momento que o trabalho que ele exercia, que é o de pescaria, seria abençoado por Deus para poder ter dinheiro ou recurso suficiente para pagar os impostos dele e de Jesus. Jesus, ele nos ensina algo muito importante, que nós precisamos ser responsáveis e dar bons exemplos aonde nós estivermos, em todos os lugares, seja no trabalho, seja na escola, seja na nossa casa. Às vezes, nós podemos achar que fazer algo errado é mais fácil. Só que fazer algo errado não é só mais fácil, é pecado. E o pecado desagrada a Deus. E aí você pode se perguntar: como é que eu posso ser um bom exemplo? Ou posso ser responsável por alguma coisa? Bem, você deve estar estudando. Você pode estudar bastante para tirar boas notas. Isso vai ser um bom exemplo para as pessoas. Você pode obedecer os mais velhos, como o papai e a mamãe. Isso também vai ser um bom exemplo. Você pode, ao invés de jogar o lixo na rua, você pode jogar no lixo. Vai ser um ótimo exemplo para as pessoas que estão à sua volta.
E quando você faz, ou quando você dá bons exemplos, quando você é responsável, você está mostrando para todas as pessoas que você é um discípulo de Jesus, que você está seguindo os passos do seu mestre. Então, peça a Deus para que te ajude a fazer as coisas certas, para ser responsável e dar bons exemplos às pessoas. Isso vai ser muito bom e, acima de tudo, vai agradar ao nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês. E qual será a nossa próxima história? Tchau! E tudo que fizeres, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23, 24. E aí, quando ele entrou na casa onde Jesus estava, Jesus se antecipou ao assunto. Chegou para Pedro e fez uma pergunta. Desculpa. E aí, pessoal? Já se inscreveu nas nossas páginas? Não? Não! O que está esperando? Corre lá e se inscreve! Facebook, Instagram e YouTube 4.3 e vai aparecer a gente! Corre lá, se inscreve! Tô esperando vocês! Tchau! Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23, 24.